Gente, a ideia hoje é sim trazer algumas informações novas para vocês, mas o principal é o quê? Identificar como que uma questão do Enem, principalmente na área de humanas e na área de geografia, como é que ela vai se apresentar, ok? Então, antes de nós começarmos aqui as questões, eu gostaria de trazer algumas dicas para vocês que não podem faltar, tá? Primeiro de tudo, já vou colocar aqui a questão, até para que a gente tenha uma noção. Então, primeiro de tudo, gente, em humanas, geografia, história, filosofia e sociologia. Então, na área de humanas, como que as questões do Enem elas vão se apresentar para vocês? Então, geralmente, o que vocês vão ter? Texto. Que delícia! Texto, muitas vezes, né, com muitas informações importantes, e as alternativas são alternativas o quê? Bem mais objetivas. Então, quando eu me deparo com essa situação, o que é necessário, o que é preciso fazer? Leitura. Então, eu tenho que ter leitura, eu tenho que ter compreensão, eu tenho que ter interpretação do texto. Então, isso é o mais importante. Mas, Fefo, eu tenho 4 horas para fazer a prova. Como é que eu vou fazer isso? Não tem tempo. Eu tenho 1.500 e 600 e não sei questões. Calma, gente. Dá tempo. Tranquilo. E assim, ó, a leitura do enunciado muitas vezes faz com que vocês ganhem tempo depois da resolução das alternativas. Então, ao invés de vocês, né, lerem rapidinho o enunciado e tentar achar a alternativa e não sei o quê, e aí não achei a alternativa, volto para o enunciado. Vocês estão vendo que vocês começam a perder muito tempo aqui? Então, a ideia não é essa. A ideia é justamente o quê? Dinamizar o nosso tempo. Então, se nós realizamos uma boa leitura do enunciado, se nós conseguimos extrair desse enunciado informações importantes, palavras-chave, eu vou para a alternativa, é essa aqui. E hoje vocês vão me ajudar na resolução dos exercícios. E eu vou mostrar para vocês hoje o seguinte, o quanto vocês já sabem dos conteúdos. E vocês vão perceber aqui na parte do aulão do Fefo que os conteúdos parecem ser mais simples. Quando o enunciado, muitas vezes, ele é lido, ele é compreendido, ele é interpretado. Ok? Então, primeira dica do Fefo é essa, gente. Leitura. Importante. Humanas, nessas 4 áreas do conhecimento. Ok? Segunda dica. O Fefo não colocou aqui de propósito. Quando nós olhamos, por exemplo, essa questão, tá vendo? Nós temos nessa primeira questão uma tabela. O que está faltando nessa tabela? Será que ela poderia ter mais informações aqui que nós poderíamos extrair? Título, muito bem. Título é uma delas, mas às vezes no enunciado eu consigo extrair, né, o componente importante para essa questão ou para esta tabela. E a outra coisa é o quê? Fonte. Eu não coloquei aqui nesta, né? Fonte, gente. Segunda, Fefo dica aqui, ó. Fonte já respondeu questão. Então, perca 2 segundinhos e dê uma olhadinha na fonte. Ok? Muito bem, segunda Fefo dica. Terceira Fefo dica agora é o seguinte. Quando eu tenho questões com tabelas, com gráficos, com imagens, e isso vocês vão encontrar. Esse talvez não vou dizer uma das grandes falhas que nós temos, mas muitas vezes a gente passa o olho batido e não consegue extrair talvez as informações mais importantes que nós gostaríamos de.
Então, quando a questão apresentar tabela, gráfico, imagem, esboço, enfim, não deixem de olhar. Olhem, percebam e tentem extrair desta imagem as melhores informações. Ok? Ademais, vai ser bem tranquilo. Isso eu garanto. Tá? E um último detalhezinho aqui antes de nós começarmos é o seguinte. Todas as questões que os professores escolheram e colocaram para vocês nos aulões do Enem não foram questões aleatórias. Foram questões que foram escolhidas através de um estudo focado principalmente nas nossas dificuldades. Naquelas questões onde, pelo histórico dos nossos alunos, eles apresentam uma dificuldade um pouco maior. Mas eu percebi com o levantamento dessas questões, por exemplo, que o conteúdo não foi o principal problema, mas sim o quê? Compreensão e interpretação de texto. Tá? Vamos junto então? Bora lá? Primeira questão do dia? Vocês vão me ajudar aqui com as alternativas, ok? Vamos lá. Quero mostrar para vocês o quanto vocês sabem também. Vamos lá. Primeira questão é o seguinte. A tabela a seguir apresenta dados coletados pelo Ministério da Saúde a respeito da redução da taxa de mortalidade infantil no Brasil, em cada região, mas também o dado geral. Então, vejo que aqui pelo enunciado eu já consigo extrair muito bem a informação que a tabela quer mostrar para a gente. Então, olha só, 2 períodos importantes, 2002 e 2004, região norte, né? Apresentando os dados aqui, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Gente, mortalidade infantil. Veja que o primeiro tema que eu estou trazendo para vocês vem a ser o quê? População. Para analisar a população, eu preciso ter o conhecimento de alguns indicadores importantes. Dentre eles, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, taxa de fecundidade, crescimento vegetativo, expectativa e esperança de vida, bem como mortalidade infantil. Como é que eu vou medir, Fefo, aqui, ó, mortalidade infantil? Número de crianças nascidas vivas, sacaram? É o número de crianças nascidas vivas que atingem óbito, que morrem, antes de completar 1 ano de idade, para cada grupo de 1.000 nascidas vivas. Então, tipo assim, nasceu 1.000 crianças. Dessas 1.000 crianças que nasceram, tantas vieram a óbito. E aí, quando eu olho isso aqui, olha lá, norte, região norte, 2002, 2004, 27, 25,6. Claro que isso aqui é média, né, gente? Então, quer dizer que lá em 2004, 1.000 crianças nasceram. Dessas 1.000 crianças que nasceram, em torno de 25, 26 vieram a óbito. Vamos olhar o Nordeste, 37, depois 33. Houve redução? Sim, como vocês podem perceber, em todas as áreas e inclusive no Brasil. Região Sudeste, 15 para 14, teve uma redução aqui também considerável. Sul, 16 para 15, Centro-Oeste, 19 para 18. Então percebam que em todas as regiões houve uma redução e em algumas regiões a redução ela foi maior. Em outras ela foi menor. Ok? Muito bem. Gente, o que seria aqui, talvez, um número aceitável? Claro que o número aceitável seria o quê? 0. 1.000 crianças nascidas vivas. Pronto, acabou. Mas dentro, né, da própria Organização Mundial da Saúde, eles estabelecem um número menor que 10. Então, 1.000 crianças nascidas vivas, 10 adquirem óbito, seria um indicador aceitável. Entenderam? Tá? Não é o que nós queremos, mas seria aceitável. E no Brasil aqui, 2002, 2004, vejam que em todas as regiões e no próprio Brasil,
nós não chegamos nem de perto, né, nesse número, ok? Atualmente, estamos bem mais próximos, ok? Vamos lá então, primeira questão. Considera... Vocês estão vendo? Olha só. É claro, né, gente? Lá no Enem, nós não vamos perder todo esse tempo para fazer uma questão, mas para fazer análise, né, aqui da tabela. Mas eu estou trazendo para vocês quais são os melhores caminhos para. Então, eu prefiro analisar, compreender a imagem, a tabela, o gráfico, o mapa e o enunciado antes, porque depois as alternativas elas ficam mais fáceis. Considerando os índices de mortalidade infantil apresentados e os respectivos percentuais de variação de 2002 e 2004, é correto afirmar que, me ajuda agora, vamos lá. Uma das medidas a serem tomadas visando a melhoria desse indicador consiste na redução da taxa de natalidade. Aqui eu já faço uma pausa, que é rapidinho. Lembram da transição demográfica? Que é aquele gráfico com 4 fases? Você tem uma condição de um país, né, subdesenvolvido e ele vai buscar os seus caminhos para, né, o seu desenvolvimento, ou seja, um país desenvolvido. Um país subdesenvolvido tem o quê? Altas taxas de natalidade e mortalidade, enquanto que um país desenvolvido tem baixas taxas de natalidade e mortalidade. Só que daqui para cá, ele tem um longo percurso, não é verdade? Então, se eu tenho altas taxas de natalidade e mortalidade aqui, então nascem muitas crianças, mas morrem muitas pessoas. Se eu pegar o Brasil, década de 40, você tinha muitos filhos porque você não tinha certeza de que eles iriam sobreviver. Só que daí a taxa de mortalidade, despencou. A taxa de mortalidade despencando, quais são os fatores que nós devemos aqui considerar? Melhoria nas condições médico-sanitárias. Então, médico-hospitalares e higiênico-sanitárias. Então, são estes fatores que promoveram e ainda promovem a redução da taxa de mortalidade. Só depois de um tempo, depois de uns 20, 30, 40, 50 anos, dependendo do país, o que acontece? A taxa de natalidade começa a cair, a declinar. Só que os fatores que promovem a queda da taxa de natalidade não são os mesmos fatores que promovem a redução da queda da taxa de mortalidade. Porque quando eu falo de mortalidade, eu também estou falando de mortalidade infantil. Então, medicina preventiva, saneamento básico aqui. Natalidade, o que eu tenho? Vamos lá. Entrada da mulher no mercado de trabalho. Casamentos tardios. Maior grau de informação. Ok? Novos métodos contraceptivos. E o custo da criação dos filhos. Então, vejo que estes fatores, eles só passam a surgir o quê? Tempo depois que a urbanização, ela se estabelece. Show? Muito bem. Próxima. O Brasil atingiu sua meta de reduzir ao máximo a mortalidade infantil no país, equiparando seus países mais desenvolvidos. Será que a gente atingiu isso? Não sei. Vamos lá. C. O Nordeste ainda é a região onde se registra a maior taxa de mortalidade infantil? É isso? É a maior taxa? Acredito que sim. Beleza. Dadas as condições de vida da sua população, o que vocês acham por enquanto? Ótimo. B. A região sul foi a que registrou o menor crescimento econômico do país, já que apresentou uma redução significativa da mortalidade infantil. As informações elas não estão aqui, talvez se contradizendo. Se eu tenho evolução econômica, eu vou ter redução. Entenderam? E a última é, a região norte apresentou a variação da redução da mortalidade infantil mais baixa, tendo, região norte, mortalidade infantil mais baixa, a redução mais baixa? Não, a redução mais baixa nós tivemos aonde? No centro-oeste. Então, qual a alternativa que vocês acham que é? Será? Vocês viram o negócio que eu fiz aqui? Eu me empenhei, tá, gente?
Vocês viram aqui? Estão vendo a cor? Olha lá. Aqui. 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 Fala dele. A setinha amarela. Não, pega o outro. Pega o outro. Olha só. Calma, ó. Pega só. 2. Podemos? Vamos lá. De novo. Texto. Tá vendo? Textão. E as alternativas mais objetivas. Isso aí. A configuração do espaço urbano da região do entorno do Distrito Federal assemelha-se às demais aglomerações urbanas e regiões metropolitanas do país, onde é facilmente identificável aqui a constituição de um centro dinâmico e desenvolvido, onde se concentram as oportunidades de trabalho, os principais serviços e a constituição de uma rede periférica. Olha, ele está citando aqui uma estrutura de uma cidade. Então, o primeiro tema foi população. Segundo tema, urbanização. 2 temas bem importantes. Então, de um centro agora periférico, de uma região periférica, concentradora de população de baixa renda, com acesso restrito às principais atividades com capacidade de acumulação de produtividade, aos serviços sociais e infraestrutura baixa. Então, o que a questão está querendo mostrar aqui para a gente? Gente, ela está querendo mostrar um espaço urbano onde eu tenho, né, o centro da cidade, uma característica, e a área periférica, uma outra totalmente diferente. Só tomem um cuidado, porque quando eu falo, né, de estrutura urbanística, principalmente dos países subdesenvolvidos, o que acontece? Eu vou ter o centro, a concentração de serviços, comércio, financeiro, não sei o quê, e a periferia, o valor, digamos assim, né, de terreno, um valor comercial e econômico maior. Em contrapartida, a área periférica, eu tenho o quê? Uma redução consideravelmente, até mesmo da própria renda, ou do valor do imóvel, ou do valor do terreno. Então, é muito nítido, né, isso principalmente nos países subdesenvolvidos ou até mesmo nos países emergentes. Nos países desenvolvidos, a relação centro-periferia ela é um pouco diferente, onde o centro ele continua sendo o centro econômico, mas a periferia seria o quê? O lugar de residência. E muitas vezes a periferia é onde eu vou abrigar uma renda maior, por ser área de lar e de lazer. Muito bem. Então, vocês conseguiram pegar aqui no texto essa relação centro e periferia? Perfeito. Então, vamos lá, me ajuda. A organização interna do aglomerado urbano descrito é resultado da ocorrência do processo de. Então, nós vamos buscar agora o quê? O significado, né, dessa organização interna aqui. Então, vamos lá. A, expansão vertical. Prédios. B, polarização nacional. C, emancipação municipal. Ela ganha o título de cidade, município, área metropolitana, enfim. Segregação socioespacial na D. Ou na E, desregulamentação comercial. E aí me digam, a alternativa D, será que é D? Vamos ver. E qual é a cor da setinha? Demais, né? Beleza, gente? É muito tecnológico. Dúvidas até então? Tranquilo? Seguimos? Muito bem. Olha só, terceiro tema de hoje, matriz elétrica, matriz energética. Vamos lá. Uma maior disponibilidade de combustíveis fósseis ou do combustível fóssil, como acontece com as crescentes possibilidades brasileiras, é fonte de importantes perspectivas econômicas para o país. Ao mesmo tempo, porém, numa época de pressão mundial por alimentos
e biocombustíveis, as reservas nacionais de água doce, o clima favorável e o domínio de tecnologias de ponta no setor conferem à matriz energética brasileira um papel-chave na mudança do paradigma energético produtivo. O que ele está querendo dizer até então? Que o Brasil é um país que ganha destaque mundial na produção aqui de uma matriz energética diversificada e mais sustentável, ok? Então vamos lá. No texto é ressaltada a importância da matriz energética brasileira enquanto referência de caráter mais sustentável. Eu acabei de falar para vocês. Então essa importância ela é derivada do quê? Vamos lá, gente. Primeira coisa aqui, ó. Diferença entre matriz energética e matriz elétrica. Não esqueçam disso. A questão está falando sobre matriz energética. Ok? Mas vamos lá. Matriz elétrica. Toda e qualquer fonte de energia que vai gerar energia elétrica. Então nós podemos incluir aqui a hidroeletricidade, podemos incluir aqui as termoelétricas, independente do combustível que eu vou utilizar. Podemos incluir aqui a geração de energia eólica, solar, maremotriz, ondomotriz, nuclear. Vocês entenderam? Então, toda e qualquer fonte que vai gerar energia elétrica, matriz elétrica. Agora, além dessa matriz elétrica, se eu incluir combustíveis, e não precisam ser necessariamente combustíveis fósseis, podem ser também biocombustíveis, eu transito então de uma matriz elétrica para uma matriz energética. Então, elétrica somente fontes geradoras de energia elétrica. Energética vai ter o plus dos combustíveis fósseis e biocombustíveis. E aí, pela leitura aqui, né, do nosso texto, do nosso enunciado, nós conseguimos perceber que o Brasil é um país que ganha destaque mundial, principalmente porque ele investe em diversas matrizes, e principalmente em matrizes sustentáveis. Em torno de, vamos colocar ali, entre 60% e 70% da matriz elétrica brasileira, ela é o quê? Hidráulica. Nós vamos incluir aqui também como energia sustentável a eólica, que eu colocaria ali em torno de 10% a 15%. Temos também a termoelétrica. As termoelétricas, elas estão aqui justamente para criar o quê? Elas vão salvaguardar a produção hidráulica. Isso que eu não estou ainda nem incluindo os combustíveis fósseis e biocombustíveis. Vocês entenderam? Então, o que acontece? Quando o Brasil é referência mundial com relação à produção de energia elétrica com fontes sustentáveis, como a hidráulica e a eólica, e as termoelétricas, elas estão ali justamente para suprir a necessidade quando o sistema, ele, sei lá, tem uma falha, alguma coisa. Lembrando, que todo o sistema elétrico brasileiro, ele está o quê? A maior parte dele está o quê? Conectado. Então, se der problema aqui, tem como suplantar a demanda, a necessidade. Só que daí eu tenho os combustíveis. O Brasil é um grande explorador de petróleo? Sim, ele é um grande explorador de petróleo. Mas ele também é um grande produtor de biocombustíveis, incluindo o biodiesel e o etanol. Então, ele se destaca em ambos os setores. Então, vamos lá. Então, essa importância aqui é derivada do quê? A conquista da autossuficiência petrolífera pela descoberta de novas jazidas. Gente, quando eu uso o termo autossuficiente, o que eu quero dizer?
A minha produção, ela está acima da minha demanda, da minha necessidade. Então, eu estou produzindo tanto, mas eu estou consumindo tanto. Então, eu sou autossuficiente. Agora, se eu produzo menos do que eu consumo, aí eu sou totalmente dependente também, o quê? Do mercado externo. Ok? E aí, pulo essa? Não assinalo? Vocês aqui mandam. B. Expansão da fronteira agrícola intensiva para a produção de biocombustíveis. Não assinalo? Ok. C. Superação do uso de energia não renovável no setor de transporte de cargas. Não assinalo? Tudo bem. D. Apropriação das condições naturais do território para diversificação das fontes. Ou a E. Redução do impacto social advindo da substituição de termoelétricas por hidrelétricas. Qual que vocês acham que é? Qual vocês assinalariam? Alternativa D. Muito bem. Por quê? Porque nós estamos buscando a diversificação. Olha quantas fontes eu trouxe para vocês. Tanto de combustíveis, né, quanto de outras fontes alternativas. Tá bom? Próxima questão, vamos lá, 4. Voltamos aqui. Redução do impacto social advindo da substituição de termoelétricas por hidrelétricas. É que no Brasil, o que acontece? A principal matriz elétrica vem a ser o quê? Hidrelétrica. As termoelétricas, elas estão ali para caso as hidrelétricas derem problema, elas vão o quê? Suprir essa necessidade, essa demanda. Entendeu? Então não ao contrário. Show de bola. Próxima. O fechamento de 6 unidades de uma empresa calçadista na Bahia deve resultar da demissão de 1.800 funcionários. Enquanto demite no Brasil, a empresa abre uma fábrica na Índia. Nas 6 unidades fechadas da Bahia eram produzidas cabedais de calçados esportivos que serão fabricados também na Índia. Então, o que aconteceu aqui, gente? Houve a transição, não houve substituição aqui, tá? Houve transição, fechamento de empresas no Brasil e a implantação dessas mesmas empresas na Índia. Tá? Então, sai de lá, vem para cá. A pergunta é, por que veio para cá e por que saiu de lá? Ok? Então, a estratégia produtiva adotada pela empresa, que explica o processo econômico descrito, está indicado aonde? Entenderam essa relação? Vamos lá. A. Redução dos custos logísticos. O que vocês acham? Vamos dar uma olhada. Vocês concordam com essa já? Vamos dar uma olhadinha nas outras. Vamos ver. B. Expansão dos benefícios sociais da própria população, podemos assim dizer. C. Planificação da produção industrial. Vou deixar tudo igual. Planificação. D. Modificação da estrutura societária, da estrutura da própria sociedade. Ou E. Ampliação da qualificação profissional. O que as empresas buscam hoje, gente? Buscam redução de custos. Se as empresas elas saíram do Brasil e foram para a Índia, é porque produzir no Brasil está ficando caro e a Índia barato. Será que é isso? O que deu lá? Muito bem, tá? E aí, tá caro por quê? Mão de obra tá caro, porque o recurso, explorar o recurso aqui também tá caro. E a logística, como é que é a logística do Brasil, gente? Como é que são os meios de transporte aqui? E vai ficar muito mais barato eu produzir num outro país e mesmo assim trazer para cá. É muito louco isso, né? Muito bem. 5. Inundações naturais dos rios são eventos que trazem benefícios diversos para o meio ambiente e, em muitos casos, para as atividades humanas.
Entretanto, frequentemente as inundações são vistas como desastres naturais e os gestores e formuladores de políticas públicas se veem impelidos a adotar medidas capazes de diminuir os prejuízos causados aqui por elas. Qual das medidas abaixo contribui para reduzir os efeitos negativos das inundações? Então, sabemos que no Brasil, um dos principais impactos, e ele comenta ali, vem a ser as inundações, as enchentes, os alagamentos. Então, esse é um dos principais impactos. O que nós podemos fazer justamente para o quê? Reduzir esses impactos, ok? Aliás, rapidinho aqui, qual a diferença entre inundação, alagamento e enchente? Vamos lá, quer ver? Nós usamos normalmente o termo enchente para tudo. Choveu um monte, encheu. E tá tudo certo, tá tudo bem, não tem problema. Tá? Porque é um termo usual. Só que vamos trazer agora o termo técnico. Tá? Enchente seria apenas o quê? O aumento do nível de água do rio, sem transbordamento. Então o rio encheu. Enchente. Quando há o transbordamento, eu tenho o quê? Inundação. Tanto é que as áreas que ficam nas margens dos rios, elas são chamadas de planícies de inundação periódica do rio. E o alagamento. O alagamento é acúmulo de água em regiões mais baixas, ok? Mas não tem relação com o rio. Fechou? Então, qual das medidas abaixo aqui, né, contribui para a redução dos efeitos negativos das inundações? A eliminação de represas e barragens do leito de um rio. Se eu tirar elas, eu vou acabar com as inundações? Ou com elas eu posso, talvez, regular o fluxo de um rio? B. A remoção da vegetação que acompanha as margens do rio. Se eu tiro vegetação, eu não vou ter mais inundação? C. A impermeabilização de áreas alagadiças adjacentes aos rios. Nós já impermeabilizamos o solo nas cidades. Então, enchente, inundação, alagamento é algo que nós, seres humanos, criamos também. D. Eliminação de árvores das montanhas próximas do leito de um rio. Ou E. O manejo do uso do solo e a remoção de pessoas que vivem em áreas de risco. O que vocês acham? Alternativa E. Muito bem. Ok? Mais duas, damos conta? Bora lá. 6. Tal como foi concebido o desenvolvimento da Amazônia. Gente, temas ambientais. Desastres, catástrofes, manejo, mudança climática. Isso o Enem adora. Tá? Questão ambiental. Mas vamos lá. Tal como foi concebido o desenvolvimento da Amazônia, pressupunha o desmatamento, como até hoje ele ocorre. Muitas forças foram envolvidas e constituíram uma teia de múltiplos interesses. As instituições financeiras internacionais, a tecnocracia militar e civil, as elites regionais e nacionais, as corporações transnacionais, os madeireiros, os colonos sem terra e os garimpeiros. Então, olha quantos interesses nós temos dentro da região que é a Amazônia. O modo de exploração descrito opõe-se ao modelo de desenvolvimento que o que está descrito aqui é uma situação. Eu quero uma alternativa que vai o quê? Se opor a isso aqui. Ficou claro? É isso. Então eu quero aqui um modelo de desenvolvimento que vai se opor.
Geração de empregos aqui formais. B, possibilita lucros imediatos. C, maximiza atividades de extração. D, reitera a dependência econômica. Ou E, promove a conservação de recursos. Alternativa? Muito bem, alternativa E. Porque eu quero o oposto. E a última de hoje, vamos lá? 7. A expansão da fronteira agrícola chega ao semiárido do Nordeste do Brasil com a implantação de empresas transacionais e nacionais que beneficiam-se do fácil acesso à terra e à água, se voltam especialmente para a fruticultura irrigada e o cultivo de camarões. Fazendas de camarões, olha que louco. O modelo de produção do agrohidronegócio, olha só, que nós estamos falando de sertão e nós estamos falando de sistemas de irrigação. Caracteriza-se pelo cultivo em extensas áreas, antecedido pelo desmatamento e consequente comprometimento da biodiversidade. As atividades econômicas citadas no texto representam uma inovação técnica que trouxe como consequência para a região o quê? Então ele descreve uma nova técnica e o que isso aqui vai trazer de consequência para a região. A, intensificação da participação no mercado global. Sim? Já de cara? Vamos dar uma olhadinha nas outras? B, ampliação do processo de redistribuição fundiária. Sabemos que no Brasil nós temos o quê? A concentração de terras. C, valorização da diversidade biológica. Infelizmente, com a expansão agrícola e do agronegócio, isso não acontece. D, implementação do cultivo orgânico. E a E, expansão da agricultura familiar. Qual que vocês acharam mesmo? Será que é a alternativa A? Muito bem. E sabe onde que nós podemos extrair aqui a principal informação? Onde ele fala aqui de modelo de produção transnacional. Ok, gente? Porque a B ela está falando da redistribuição fundiária. E no Brasil, a estrutura que nós temos do agronegócio é totalmente contrária e diferente. Porque hoje a fruticultura, né, o desenvolvimento, a tentativa de desenvolvimento, inclusive no semiárido, é, né, da participação externa também. Não consegue. Já vou passar as demais questões para vocês, pode ser? Então nós temos aqui a 8. A C, derretimento das calotas polares. E a 9 e a 10, as duas E. Mas eu retomo essas questões com vocês lá naquele nosso outro período de revisão. Muito obrigado por hoje, gente. Beijo para vocês.